Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos ouvir a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo no quarto livro da Bíblia, o livro de Números, no capítulo 27. Números, capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus, verso 1: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Diga glória a Deus. Preste atenção então para a gente entender o recado de Deus. Você sabe que Deus ele havia prometido ao povo dele que lhe daria uma terra. E eles então vão em direção a essa terra, a terra prometida, a terra de Canaã. A Bíblia diz que Moisés tira o povo da escravidão e eles vão agora, caminham 40 anos no deserto, indo em direção à terra prometida. E a terra era boa. A Bíblia diz que manava leite e mel. Um homem para carregar um cacho de uva não dava, tinha que ser 2 homens para carregar. Imagina um cacho de uva que 2 homens carregando um cacho de uva, 2 homens fortes, senão não carregava. A terra era boa. E esse povo ele vai então no deserto, gerações vão passando, e tem gente que morreu no deserto, e outras pessoas iam nascendo, mas eles sabiam: nós vamos chegar lá na terra, nós vamos alcançar a terra, e eles iam em direção à terra. E aqui a Bíblia diz que Deus fala com eles acerca da divisão da terra. Ora, se eles iam herdar uma terra, tinha gente para chuchu ali. Quando começou eram 600 mil pessoas. E esse povo foi crescendo, chegou a 3 milhões de pessoas. A terra era grande, mas ela teria que ser dividida. E cada um ia ganhar o seu pedacinho. Chegou a hora, então, do Moisés conversar com o povo acerca disso. Bom, nós vamos herdar uma terra, vamos botar que todo mundo aqui ganhasse um terreno grande, cada um ia querer o seu pedaço, né? A gente ia ter que fazer uma divisão para cada um ficar com o seu. Só que essa divisão tinha um porém. Se o pai morresse, geralmente o pai deixa as coisas para os filhos, né? Mas as terras, as coisas, não ficavam para as filhas, ficavam para os filhos homens. Então, se uma filha mulher, se o camarada tivesse só filha moça, e ele tivesse terreno, ele tivesse uma terra, essa terra não seria da sua filha. A sua filha não herdaria, só se fosse homem. A lei era assim. Vamos botar que eu tivesse um terreno e tivesse 5 filhas, como é o caso aqui do Zelofeade. Essas filhas não herdariam nada, porque eram meninas. Se fosse menino, aí herdava. Mas a menina não herdava nada. A palavra diz assim, a lei era assim. Porque você sabe que no Velho Testamento, né, a mulher não era tão valorizada. Jesus que valorizou a mulher. A mulher tinha valor para gerar filhos, mas ela não tinha valor diante da sociedade. Tanto é que Jacó tinha 12 filhos e uma filha. E não se fala na filha. Jesus é que veio e valorizou. Inclusive, tinham mulheres que andavam com Jesus, né? Mas, enfim, um homem chamado Zelofeade tinha 5 filhas. E chegou a hora da divisão da terra. Só que o Zelofeade já tinha morrido. E, por lei, as filhas dele não teriam direito. Olha que situação. 5 moças e elas não teriam direito a nada. Era a lei.
Elas poderiam simplesmente ter baixado a cabeça e dito assim, bom, é a lei, né? Fazer o quê? A lei diz assim, então eu vou me conformar. Esse não era o único caso, tinha outros casos lá. Mas as mulheres simplesmente baixavam a cabeça, já que é assim, a lei é assim, fazer o quê? Então vão ficar sem nada. Mas essas 5 aqui não. Essas 5 disseram assim, peraí, nosso pai era dono da terra. Nosso pai nunca deu trabalho para Moisés. Nosso pai nunca foi rebelde. Nosso pai sempre foi obediente, sempre foi o exemplo. Agora ele morreu. Chegou a vez de dividir as terras. E nós não temos direito porque somos meninas. É a lei, a gente entende. Mas, poxa, se o nosso pai era bom e a terra era dele, ele teria direito se ele estivesse aqui? Então nós vamos até Moisés, vamos conversar com Moisés para ver o que ele pode fazer por nós. Elas podiam ter se acomodado, podiam ter se conformado, entrado em depressão, ficado triste, poxa, não tenho nada. Moisés foi mal com a gente, Deus foi mal com a gente, mas não, elas decidiram ir até o Moisés. Eu imagino que até alguém pode ter dito para elas assim, vocês vão perder tempo de conversar com Moisés? Já está estabelecido por lei, é assim, não tem jeito não. Mas ainda assim elas foram até o Moisés e conversaram com Moisés. Ô Moisés, nosso pai não era rebelde não. Quando teve aquela rebelião lá, Corá, Datã e Abirão, meu pai não estava no meio, não. Meu pai era uma bênção, você sabe. Ele morreu. Por direito, ele teria as terras dele. E nós não vamos herdar porque somos mulheres. Está certo que a lei é assim. Mas justo seria que nós herdássemos também, né? E o Moisés, imagina aquelas 5 mulheres diante de Moisés. Era o Moisés para tudo, né? E o Moisés tinha que resolver. Imagina o Moisés coçando a cabeça, falando, rapaz, que saia justa, hein? Que sinuca de bico, hein? A lei diz que elas não podem herdar, mas o pai delas realmente era gente boa e tal. E até, elas, poxa, não tem direito, mas, poxa, se fossem meninos, elas herdariam, não pode herdar só porque é menina? Espera aí que eu vou levar a causa de vocês diante de Deus. Moisés vai até a presença de Deus e fala com Deus. Deus, ó, essas moças me procuraram aí com essa questão. Eu não posso falar nada porque o Senhor é que é o Deus aqui. O Senhor que é o soberano. O que o Senhor diz? E Deus falou, elas estão certas. Que tremendo, né, irmão? Ué, mas quem tinha escrito a lei, não era o próprio Deus? O próprio Deus mudou aqui, falou assim, peraí, eu mudo por elas então, vamos mudar esse negócio aqui então? Vamos fazer um negócio então, elas têm direito às terras sim. E a partir de hoje, quando um homem morrer, ele só tiver filha moça, não tiver filho homem, a moça vai herdar a partir de hoje. Que bonito, hein, irmãs? Amém, mulheres que vencem? Amém ou não amém? Como é que Deus é bom, né? Deus mudou a história ali. O Moisés foi diante de Deus, Deus falou, tá bom, então vamos mudar esse negócio aqui agora aqui. E essas mulheres que não tinham direito à bênção, alcançaram a bênção. Diga graças a Deus. Não tinham direito, mas agora têm direito. Imagina elas saindo de lá toda feliz, todas cheias, e as mulheres que nunca foram lá para falar nada, que estavam na mesma condição, poxa, obrigado, hein, se não fosse vocês, a gente ia ficar nessa situação aí, do mesmo jeito, hein, eu estava na mesma condição, hein, que bom que vocês foram lá, poxa. E elas então ganham um registro aqui na palavra de Deus, porque elas não tiveram medo de ir até a presença de Deus para pedir algo, irmãos. Elas sabiam que Moisés ia ter que falar com Deus. Podiam ganhar ou não, mas elas foram, mesmo sem ter direito, e alcançaram o favor de Deus. Diga glória a Deus. Não tenha medo de chegar diante de Deus por aquilo que você quer. Ainda que aos olhos humanos pareça impossível, porque isso aqui eu imagino muita gente desanimando. Ah, vocês vão perder o tempo de ela falar com Moisés, vocês vão tomar um fumo, como diz o outro, né? Vocês vão tomar um fora, Moisés vai dar um fora em vocês. Como é que o mineiro fala fumo? É fora aqui também? Ó? Puxão de orelha, como é que é o negócio aqui? Bronca? Vocês vão tomar uma bronca do Moisés. Vão tomar um pito, como diz o outro. Moisés vai dar um fumo em vocês, vocês vão sair de lá vão perder até o rumo de casa. Então, não, o Moisés pensou no caso delas, levou até Deus e Deus deu vitória. Agora elas tinham direito à bênção. Diga glória a Deus. Você também tem direito à bênção de Deus, irmão. O Deus Todo-Poderoso está com a mão inclinada assim para abençoar cada um de nós, irmãos. Você tem direito à bênção de Deus.
Você não tem que ter medo de chegar diante de Deus. Deus não morde. Deus não vai te morder. Às vezes criou-se um pavor de Deus, um medo de Deus. Não, pastor, não posso. Por que não pode? Ele é Senhor. Sim, Ele é Senhor. Mas mesmo sendo tão grande, tão poderoso, Ele nos dá acesso a Ele. Nós podemos chegar diante dEle. O Moisés leva a causa delas diante de Deus e elas obtêm vitória. Diga graças a Deus. Quem quer ter vitória também aqui? Você quer ter vitória? Você quer chegar diante de Deus e alcançar o favor de Deus? Você quer chegar diante de Deus e Deus também abrir os tesouros dele e derramar sobre você? Abrir o baú dele, abrir o céu e derramar a bênção sobre você? Bom, se elas alcançaram a bênção, eu também posso alcançar. Ou será que Deus gosta mais delas do que de nós? Deus não faz acepção de pessoas, é igual de todo mundo, amém ou não amém? Então, se elas ganharam, eu também posso ganhar, mas eu tenho que fazer como elas. E eu queria ver com você rapidamente, o tempo da gente é curto, mas eu queria falar um pouquinho sobre cada uma dessas filhas aqui. A Bíblia, o detalhe que a Bíblia dá sobre elas é dessa ousadia que elas tinham, mas eu queria falar sobre os nomes delas. Então, você viu aí comigo no verso 27, que uma chamava-se Macla, a outra chamava-se Noa, a outra chamava-se Hogla, a outra Milca e a outra Tirza. Por isso que eu falo para você vir para a igreja trazer papel e caneta. Você anota, você nunca mais perde isso. Se perdeu, você perdeu para sempre. Mas vamos lá. O primeiro nome, então, Macla. Eu preciso agir como essa mulher agiu. Eu preciso ser como ela. Macla. O nome Macla, no hebraico, significa confiança. Como é que eu tenho que chegar diante de Deus? Como a Macla chegou. Como é que eu tenho que chegar diante de Deus, irmãos? Com confiança. Eu tenho que chegar confiando que Deus vai fazer algo por mim. Porque às vezes a pessoa chega diante de Deus, mas ela não chega com confiança. Ela não confia que, não sei se vai acontecer, não sei se Deus vai me dar, não sei se Deus vai fazer. Meu irmão, quando você chegar diante de Deus, chegue com confiança. Diga graças a Deus. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, que nós devemos chegar diante do trono da graça com confiança. A Bíblia mostra que a rainha Esther, houve um dia em que ela precisava muito que o rei fizesse algo por ela. Mas a rainha, mesmo sendo a rainha, ela não podia chegar diante do rei de qualquer jeito, não. Tinha que pedir permissão. Se fosse o dia dela chegar, ela chegava, mas se não fosse, ela não podia nem chegar, que podia até morrer lá. Mas como o negócio era urgente, ela foi até o rei. O rei podia ter matado, falou assim, não quero te receber agora não, manda matar essa mulher aí. Mas a Bíblia diz que quando ela chega, o rei estende o cetro para ela. Era uma maneira de dizer, pode vir que eu te recebo. Ela chegou com confiança. Chegue diante de Deus com confiança. Amém, povo de Deus? Não chega desconfiado, não. Será que Deus vai me atender? Ou Deus pode me fulminar? Deus pode mandar um raio em cima de mim? Eu chego diante de Deus com confiança nele. Chegue diante de Deus confiando que Ele vai lhe abençoar. Diga graças a Deus. Porque se você chega com medo, se você chega inseguro, como é que Deus vai lhe atender? Poxa, Ele quer ver você confiando, confiante. A Bíblia diz que até o cego, né? O Bartimeu, quando estava lá à beira do caminho gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o pessoal mandando ele calar a boca, cego, Jesus não vai te escutar não. Aí Jesus ouviu e mandou chamar o homem. Chama o homem lá, manda ele vir aqui. E as pessoas disseram, Bartimeu, tem de bom ânimo, vai lá que ele te chama, tenha bom ânimo que ele te chama, vai que ele te chama, vai lá. E ele chegou lá todo animado, ele chegou com confiança que ele ia enxergar, irmãos. Porque se Jesus o chamou, Jesus ia curar os olhos dele. Então ele não chega lá pensando assim, Jesus, será que o Senhor vai me curar? Não, ele chega com confiança, eu vou sair daqui curado. Quando você entrar na presença de Deus, entre com confiança que você vai sair com a sua vitória. Hoje você vai sair com a sua vitória. Sai dessa casa hoje confiando, amém, Jesus? Vai para casa com confiança, vai trabalhar com confiança, vai para a audiência com confiança, vai hoje com confiança, Deus é contigo, vai confiando, meu irmão, amém, homem de Deus? Vai confiando que a vitória é tua. Não posso ir desconfiado, mas será? Já perdeu a batalha, já. Você acha que o Davi foi enfrentar o gigante como? Não sei, né? Se ele me der uma rasteira, eu estou perdido. Eu vou ficar de olho nele, vou ficar de longe aqui. Imagina o Davi assim, eu tacar uma pedra nele, que senão se ele me pegar, eu estou perdido. O Davi partiu para cima dele, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou acabar contigo, gigante.
Quem é esse incircunciso aí para enfrentar o exército de Deus? Enquanto estava todo mundo escondido, o rei Saul se escondeu no meio das bagagens. O rei estava lá escondido com medo. Tinha armadura, tinha espada, tinha tudo, mas estava com medo. E o Davi disse: eu vou contra ti com confiança, eu vou te vencer. Vai com confiança, meu irmão, que Deus é com você em nome de Jesus. Não entra diante de Deus com medo, vai com confiança, Ele vai lhe atender, Ele vai lhe ajudar. Seja o que for que você for resolver, vai com confiança. Macla, confiança. A segunda filha, você leu aí que o nome dela é Noa. O nome Noa, também no hebraico, significa aquela que não se detém, aquela que ninguém pode parar. Oh, glória a Deus, irmão. Ninguém consegue parar, ninguém consegue detê-la, ninguém consegue segurá-la. É assim que essa daqui chega diante de Deus, assim. E é assim que vocês têm que ser também. Eu estou falando aqui para irmãs e para irmãos, eram mulheres, mas o conselho aqui é para os dois. Você precisa ser alguém que ninguém pode parar, ninguém pode segurar você. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: ninguém pode te segurar, ninguém pode te parar. Fala com ele, irmão. Ninguém pode parar você, meu irmão. Ninguém pode deter você, ninguém pode segurar você. Às vezes é a gente que se segura. Ah, pastor Paulo, quem sou eu? Coitadinho de mim. A palavra não diz coitadinho de você, não. A palavra diz que ninguém pode segurar você. Chegue diante de Deus, vá para a batalha, vai para a guerra, mas vai como essa filha de Zelofeade. Vai confiando. Noa, aquela que não se detém, aquela que ninguém segura. Você é aquele que ninguém detém. Nem o demônio detém você, nem o capeta segura você. Quem é que pode te deter? Quem é que pode te segurar? Ninguém. Vai porque ninguém te segura, vai porque ninguém te detém em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, pensa comigo, sabe por que essas mulheres alcançaram o favor? Porque elas chegaram assim diante de Deus. Elas não chegaram lá desanimada, triste. Será que Moisés vai receber a gente? Será que a gente vai conseguir alguma coisa? Não, nós vamos com confiança. Primeira coisa, confiança. Segunda coisa, aquela que ninguém consegue deter, ninguém consegue segurar. Meu irmão, minha irmã, ninguém detém você, ninguém segura você. Diga glória a Deus. Fala assim: ninguém vai me deter, ninguém vai me segurar. É assim que se fala, meu irmão. Ninguém segura você, ninguém detém você. Vai ter inveja? Vai ter fofoca? Deixa o fofoqueiro falar, deixa o invejoso falar. Vai ter gente contra? Vai ter gente para falar que você não vai conseguir, um monte. Fala o que quiser. E ninguém vai me deter em nome de Jesus. Vai ter gente que vai falar que eu não vou conseguir? Vai. Fala o que quiser. Vai ter gente que não acredita em mim? Vai. Não tem problema. Eu vou chegar lá em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Então, Noa, aquela que não se detém, aquela que ninguém consegue parar. Aí vem a terceira, vai anotando aí. O nome da terceira era Hogla, com H, né? O H às vezes tem som de R, então eu falo Hogla. Hogla, o nome Hogla no hebraico significa, olha isso, aquela que não anda com os pés amarrados. Aquela que não anda com os pés amarrados. Se você andar com o pé amarrado, o que vai acontecer com você? Quem já participou de corrida de saco? É um barato, né? Você com os pés amarrados, você não consegue andar com os pés amarrados, você cai, meu irmão. Mas tem gente andando com o pé amarrado, pessoal. Essa daqui não tinha os pés amarrados, não. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós temos que deixar o pecado e deixar o embaraço. Pecado você sabe o que é. Não preciso dizer para você que é pecado, você sabe. Mas tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Já viu a mosca na teia de aranha, como é que ela fica tentando sair, não sai? Tem gente que está igual a mosca na teia de aranha, está embaraçado com alguma coisa. Às vezes o embaraço é uma amizade. Tem gente que não vai para frente por causa de amizade, mano. Cola com alguém que leva ele para beber. Ele não é de beber, mas cola com beberrão, da boca está bebendo também. Tem amizades que são embaraço. Tem moça que é boazinha, mas cola com a torta, daqui a pouco está torta também. Tem relacionamentos que são embaraços. Você fica embaraçado, ali você não vai para frente, você não consegue avançar. É tipo aquele relacionamento do rapaz da igreja com a moça do mundo, e a moça arrasta ele para o mundo, e ele tenta vir para a igreja e não consegue.
Eu lembro um caso de um rapaz que namorava uma moça, a moça era até da igreja, mas ela era muito devagar. E um dia ele teve um sonho, que ele estava em cima de uma montanha e ela embaixo da montanha. Ele segurava a mão dela e tentava puxá-la para cima da montanha, mas não conseguia puxar ela, é que puxava ele para baixo. Era um embaraço. E Deus falava com ele, você vai ter que soltar. É um Jonas no teu barco, meu irmão. Mas essa daqui, a Bíblia diz que ela não tinha nada que embaraçasse os seus pés. Diga graças a Deus. Quando você chegar diante de Deus, chega assim também, como alguém que não tem nada te embaraçando, meu irmão. O que está embaraçando os seus pés? Você não consegue caminhar direito, vive tropeçando aí por causa do embaraço, irmão. Às vezes é uma amizade. As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes é um relacionamento que embaraça o teu pé, você não consegue avançar. Está igual a corrida de saco aí. Como é que você quer chegar no céu correndo com corrida de saco? Enquanto está todo mundo correndo, imagina, todo mundo correndo com os pés desimpedidos e você pulando. Vou chegar, gente. Pulando, meu irmão, tu vai chegar nunca. Eu lembro, eu só participei de uma vez da corrida de saco, mas eu lembro até hoje mesmo. Não parava em pé, não. Disputando um sabonete, eu lembro como se fosse hoje, que eles têm um sabonete antigo da Febo, lembra que sabonete pretinho da Febo? Valia um sabonete se você chegasse. Vamos lá, por causa de um sabonete pulando. Vamos. E para parar em pé naquele negócio? E tem gente achando que assim vai chegar. Como é que você quer alcançar o favor de Deus com seus pés embaraçados? Tira o embaraço dos seus pés, meu irmão. Larga aquilo que está te embaraçando. Amém ou não amém, irmãos? Ah, pastor, é só cervejinha. Mas isso aí está te embaraçando, você não percebeu ainda? Pastor, é uma coisinha pequena que eu estou fazendo ainda. Eu já deixei quase tudo. Tem só uma coisinha que eu não larguei ainda. É o teu embaraço aí, meu irmão. Você está esperando o que para largar isso daí? Aí reclama que não alcança aquilo que quer. Eu não alcanço o favor de Deus, porque o teu pé está embaraçado, que se estiver livre, Deus vai te abençoar. Essa daqui alcançou o favor de Deus, porque os pés dela não estavam embaraçados. Diga glória a Deus. O que está embaraçando, amarrando teu pé aí? Você não consegue avançar. Tem gente que não avança porque fica de igreja em igreja. Cada dia está numa igreja, cada dia está numa igreja. É o crente andorinha. Hoje está na tua igreja, amanhã vai estar na minha. E fica voando em tudo que é igreja. Isso é embaraço, irmão. Tem gente que não consegue avançar por causa disso. Não se firma. Você já viu uma árvore? Você já viu um pé de abacate pulando aí na rua aí? Hã? Já viu uma laranjeira pulando na rua aí? Se você ver, você vai se assustar, não é? Por que a laranjeira dá laranja? Porque está plantada. Por que o abacateiro dá abacate? Porque está plantado. Árvore sem estar plantada não vai dar fruto, não, irmão. Plante-se. Escolha um lugar. Não, aqui é minha igreja, aqui é o meu lugar. Eu vou ficar plantado aqui, eu vou dar fruto aqui. Tira aquilo que está embaraçando seus pés. Veja, essa chega diante de Deus e não tinha nada embaraçando os pés dela. Diga graças a Deus. Meu irmão, tira aquilo que está te embaraçando. Deixa o pecado e deixa também o embaraço. Eu lembro uma mulher uma vez que ela já era de Jesus, mas ainda guardava as roupas do tempo que ela era da feitiçaria. É embaraço. Um dia o diabo tentou até que ela vestisse aquele negócio e quase que o demônio dá uma pernada nela. Tem coisa que você tem que largar, é embaraço, deixa isso para lá, abre mão disso, deixa, não quero mais isso não. Abre mão em nome de Jesus, Deus vai te abençoar. Amém, Jesus? Aí vem a quarta filha, o nome da quarta é Milca, que no hebraico significa aquela que tem autoridade. Você tem autoridade, meu irmão. Quando você chegar diante de Deus, chegue-se como alguém que tem autoridade. A Bíblia diz que Deus nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do diabo. A Bíblia diz que Ele nos deu poder para expulsar o demônio e para curar todo tipo de doença. Chegue-se, mas chegue-se com autoridade. Diga graças a Deus. Não chega diante de Deus como Zé Ninguém. Não chega diante de Deus como alguém que não vale nada. Me lembro a oração de um homem há muitos anos atrás. Deus, tem misericórdia desse pobre miserável aqui. Não. Deus não vê você como pobre miserável. Deus vê você como uma autoridade. Diga graças a Deus. E uma autoridade é bem recebida, é ou não é? A autoridade é respeitada ou não é? Quando alguém descobre que você é autoridade, não te vê indiferente, não te olha assim. É ou não é? A pessoa pode até estar te esculachando, mas quando vê que você é uma autoridade, né? Tem um monte de vídeo assim, né? Tem um com um camarada, um policial aborda um camarada na rua, no carro dele, e começa a perguntar para ele, cadê o documento do carro? E o camarada na hora ali estava sem o documento, saiu correndo e tal, ele começou a esculachar o cidadão. Mas você roubou esse carro aí, né, rapaz? Você puxou esse carro aí, fala a verdade. Tu não vale nada não, tu é um bandido, tu é um sem vergonha, começou a esculachar, mas não sabia quem era o cidadão não. Daí a pouco o camarada falou para ele, você sabe quem eu sou?
Não sei não, quem é você? Eu sou ministro da defesa. Irmão, o guarda deu engolida assim, seca, coçou a cabeça assim. Olha o problema que eu arrumei aqui agora, né? Você está mexendo com a autoridade, não sabe? Você é autoridade também, mas ele também é autoridade. Mostrou a carteirinha para ele e falou, olha, enfim, irmão, o que eu quero que você entenda, você é autoridade. Chegue-se diante de Deus, não como um Zé Ninguém. Tu não é um Zé Ninguém, não. Que às vezes a gente se sente o resto do ré do cavalo do bandido. Pior dos piores. O João Ninguém, o Zé Ninguém. Não, você não é um Zé Ninguém. Você é autoridade no mundo espiritual. Desde o dia que você aceitou Jesus, você virou autoridade no mundo espiritual. Diga a glória a Deus, irmão. Eu lembro o caso de uma mulher que ela era envolvida com Satanás até o pescoço. E um dia ela foi na igreja de manhã. Primeira vez que ela entrou numa igreja. E o pastor fez uma oração por ela. Expulsou o demônio dela e falou para ela, olha, você precisa receber Jesus para você. O demônio não tem mais poder sobre você. E ela de manhã aceitou Jesus como Salvador. E voltou no culto da noite. No culto da noite, o pastor fez oração forte de novo e ela não caiu, não manifestou. Agora ela entendeu que ela era autoridade. De manhã, ela estava na mão do demônio. De noite, agora o demônio estava na mão dela. Ela entendeu que agora o demônio não tinha mais poder na vida dela, não. Ela aprendeu que agora era ela que era a autoridade. Uma vez eu conversei com a senhora que ela falava, pastor, eu era do diabo mesmo, eu era do capeta mesmo. Mas um dia eu entendi, eu larguei o demônio e vim para Jesus e aceitei Jesus. E ela mostrava a maneira como hoje Deus a usava com autoridade. Ela entendeu que ela é autoridade. Ela me contou até um caso interessante, uma vez que ela disse que uma senhora na rua, toda vestida com as roupas, né, com as guias, aquela coisa toda. E ela chegou diante dessa senhora para evangelizar essa senhora e as guias começaram a arrebentar. Os cordões da mulher começaram a arrebentar no pescoço da mulher. A mulher não entendeu nada. Sem ninguém botar a mão, os cordões iam arrebentando, se partindo, aquelas guias se partindo. E a dona disse, mas o que você tem que está partindo minhas guias aqui? Era o demônio sendo arrebentado, despedaçado diante dela, irmão. E ela um dia tinha sido do diabo também. Ela falou, pastor, um dia eu fui do diabo. Mas hoje eu sou de Jesus, hoje eu sou autoridade. Amém ou não amém? Chega com autoridade diante de Deus. Você não é um Zé Ninguém, você não é o resto do resto, não. Você não é um lixo, não. Você é autoridade. Chegue diante de Deus com autoridade. E por fim, para encerrar aqui a última filha, o nome dela era Tirza. O nome Tirza no hebraico significa prazer de Deus, alegria de Deus. Você é a alegria de Deus, meu irmão. Você é o prazer de Deus. Às vezes o diabo quer convencer você que você é o filho que mais dá trabalho, que você é a ovelha negra, que você é o pior dos filhos de Deus. E às vezes você acaba se sentindo assim. É, Deus, acho que eu sou o mais ruinzinho que tem. O piorzinho que tem sou eu. De todos os seus filhos, eu sou o mais esquisitinho. O mais ruinzinho. Aí Deus aí fala para você, não, você é o meu prazer, você é a minha alegria. Você lembra que Jesus, antes de ir para a tentação no deserto, o que o Pai falou para ele? O Pai bradou lá do céu para todo mundo ouvir, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Diga glória a Deus. Bate no peito assim e fala assim, Deus tem prazer em mim. Diga assim, eu sou a alegria de Deus. Você é a alegria de Deus. Pastor Paulo, mas eu só dou trabalho, pastor. Eu errei ontem mesmo. Eu caminho 2 passos para frente, dou 10 para trás. Ainda ontem eu tropecei. Ainda ontem eu caí. Eu dou trabalho para minha família, dou trabalho para minha filha, para meu pai, pastor. Você está dizendo que eu sou a alegria de Deus, pastor? Você vai discutir com o dono da palavra? Hã? Você pode até discordar de mim. Quero ver se discordar do que Deus está falando. Quem está falando é ele, não sou eu, não. Quer brigar, briga com ele. Quer discordar, discorda dele. De mim, não. Ele está dizendo que você é o prazer dele. Diga glória a Deus. Você é o filho que dá alegria para ele. Dê um aplauso para aquele que te tem como prazer dele, como alegria dele. Você é a alegria dele. Você é o prazer dele. Você não é ovelha negra. Jesus não tem ovelha negra. Irmão, eu penso assim, o Moisés deve ter ficado meio desconcertado, falou assim, se eu não der a bênção para essas mulheres, eu tô muito ruim. Essas 5 aqui, imagina essas 5, você quando chegar diante de Deus, chega com essas 5 coisas diante de Deus. Primeiro, você chega diante dele com confiança.
Segundo, você chega como aquele que não se detém. Terceiro, você chega como aquele que não anda com os pés atados. Você chega com os pés desamarrados. Depois você chega com autoridade. E por fim, você chega entendendo que você é o prazer de Deus. Pastor, mas eu falho tanto. Pastor, até quando você vai ficar escutando a voz do capeta, irmão? Ouve a voz de Deus. Errar todo mundo erra. Qual filho que não erra? Não é? Você deixa de amar teu filho porque ele errou? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho? Teu filho é perfeito. Teu filho não erra, não? Erra, não erra? Você deixa de amar ele porque ele erra? Você fala assim, não vou amar de tu não porque tu errou. Você continua amando para a glória de Deus. Se o teu amor que é falho é assim, se o nosso amor que é falho é assim, imagina o amor de Deus que é perfeito, irmão. Põe essa palavra dentro do seu coração hoje. Você é a alegria de Deus. Você pode alcançar o favor de Deus. Que Deus conceda a bênção que você tanto deseja, em nome de Jesus. Se você chegar assim, você alcança a bênção com certeza, em nome de Jesus. Dê um aplauso para Jesus bem forte, então. Forte, então. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.